contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Que fé! E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus fez o quê? Estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ih, meu Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. Pode tomar o teu assento, se puder aplaudir ao Senhor. Ah, Jesus. Diga comigo: Jesus, a esperança no meio da tempestade. Diga comigo: Jesus, minha esperança no meio da tempestade. Ora bem, eu fiz uma leitura longa propositada para ajudar aqueles irmãos que nunca mais leram. Então fiz mesmo uma leitura propositada, longa, para ver se você se lembra um pouco da história. Antes de Jesus orientar os discípulos que subissem no barco e partissem, a Bíblia vai mostrar que Jesus teve um encontro aonde multiplicou pão, peixe, deu de comer 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando Jesus acaba então de alimentar essas pessoas, porque Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos nada, mas vemos que há um menino que tem pão e peixe. Então Jesus deu graça, partiu e houve multiplicação, e a Bíblia vai dizer que ainda sobraram 12 cestos com comida. E então Jesus pega e manda os discípulos entrar no barco e partirem. Fazerem o quê? Partirem. E os discípulos subiram e foram. Só que no meio da caminhada, o mar ficou bravo. Os ventos se levantaram. E os ventos batiam sobre o barco. E certamente que eu posso imaginar aqui que a aflição era tanta que provavelmente eles lutavam, mas as águas entravam no barco e lutavam para tentar conter o barco, porque a Bíblia vai dizer que havia um vento contrário que soprava sobre eles. Havia o quê? Um vento contrário. Oh, meu Deus. Aí Jesus olha, e Jesus agora, depois de despedir a multidão que haviam acabado de comer, Jesus precisava mandar voltar eles para casa, porque a multidão sempre queria seguir Jesus aonde Jesus fosse. Então Jesus despede a multidão e decidiu orar. Jesus sobe no monte para orar, e enquanto ele vai orando, o tempo foi passando, porque muitas vezes é assim quando nós estamos na presença do Pai, né? Aí adoramos, aí oramos, aí adoramos, daqui a pouco está gostoso, e quando demos conta, meu Deus, já todo esse tempo. Então Jesus passa o tempo orando, os discípulos estão na luta no meio do barco, no meio do mar, e depois Jesus olha na hora, já eram perto de 4 horas da manhã, na quarta vigília da noite.
E Jesus pega e agora precisa ir ter com os seus discípulos. Jesus não pegou num barco. Jesus começa a andar por cima das águas. A minha pergunta é: por que é que Jesus decidiu mandar os discípulos ir embora e ele decidir vir andar por cima das águas? Ora bem, eu falei no princípio, esse é o tema: Jesus, a esperança no meio da tempestade. Os irmãos não acham que Jesus fez de propósito? Porque Jesus iria com eles do outro lado. Jesus poderia ir com eles no barco. Jesus poderia mandar eles esperar. Jesus poderia dizer: olha, esperem um pouco enquanto eu vou cumprir isso para depois irmos juntos. Mas foi Jesus que mandou eles ir. E Jesus precisava também de chegar no outro lado. E o barco era aquele que podia levar Jesus e os seus discípulos. Mas Jesus está a dizer: vão, enquanto eu vou despedir a multidão. Vão, enquanto eu vou me despedir da multidão. E eu falei aqui que Jesus é a esperança no meio da tempestade. Jesus é a minha esperança, é a tua esperança no meio da tempestade. Jesus quer provar que nada está fora do controle dele. O mesmo Deus que te orientou a ir é o mesmo Deus que está de olho em você. O mesmo Jesus que mandou os discípulos caminharem é o mesmo Jesus que está a vigiar por eles. O mesmo Jesus que sabe e que sabia que haveria de se levantar uma tempestade no meio do mar, é o mesmo Jesus que está a dizer: vão e não temam, vão e não temam. Eu estou a dizer para alguém nessa manhã: se foi Jesus que mandou você caminhar, se foi Jesus que mandou você avançar, você não pode parar, porque Ele tem o controle da tempestade, Ele tem o controle dos ventos, Ele tem o controle das águas, Ele sabe que tudo está no controle dele. Só que às vezes nós duvidamos, mesmo quando Deus nos manda. Às vezes nós vacilamos, mesmo quando Deus nos orienta, mesmo quando diz: olha, vai na frente, eu estou a cuidar de tudo. E nós queremos apenas ver Jesus na frente, mas nem sempre você vai ver Jesus na frente. Nem sempre você vai sentir que Jesus está na frente, mas uma coisa eu tenho a certeza: Ele está na frente, está atrás, está nas laterais, tudo está no controle dele. Jesus, Ele é conhecedor de tudo, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, nada surpreende Jesus. Jesus sabia que teria tempestade daqui a pouco. Jesus sabia que os ventos haviam de se levantar, que as ondas haviam de se levantar. Jesus sabia que os discípulos haveriam de passar por uma luta. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: Jesus sabe, antes mesmo que você chegasse nessa luta, Ele já tinha chegado lá e Ele já sabia que a vitória estava liberada para você. Você só precisa ter confiança que Ele é o Senhor no meio da tempestade, que Ele é a tua esperança no meio da tempestade. Porque foi o que disse: avancem. Está muito duro, avança. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Aquieta-te. Fica calmo. Jesus está no controle. Perceba que Jesus vai despedir a multidão e agora sobe para orar. A Bíblia não está a mostrar a oração que Jesus fez. Não está.
Mas Jesus foi orar. E quando termina de orar, e porque agora eu não vou aqui falar que Jesus orou isso e aquilo, porque eu não sei, mas ele orou. Quando termina de orar, Jesus precisa ir ao encontro dos seus discípulos. Os discípulos estão aonde? No mar. O que está acontecendo no mar? Tempestade. Tem problema? Jesus está a orar. Porque ele tem o controle de todas as coisas. Jesus está a nos ensinar que apesar dos problemas, precisamos ter calma. Precisamos permanecer na presença dele. Precisamos permanecer buscando a presença dele. Jesus sai e vai ao encontro dos discípulos. Vai aonde? Ao encontro dos discípulos. E está dizendo assim no verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmão, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O próprio Jesus que mandou ir, ele sabia que no meio da caminhada haveria tempestade. Eu vim dizer para alguém, para você chegar e alcançar a tua vitória, não vai ser de mão beijada. Tem que enfrentar luta. Tem que enfrentar luta. Vai ter que enfrentar tempestade. Vai ter que enfrentar ventos. Vai ter que enfrentar ventos. Vai ter que enfrentar tempestades. Eu não sei qual é a tempestade que você está a enfrentar. Eu não sei quais são os ventos contrários que se levantaram na tua vida, mas nessa manhã eu vim te dizer, você não pode parar, você não pode desistir, porque há garantia de chegar do outro lado, porque Jesus liberou. E vão, e vão, e vão. Se ele disse vão, é porque ele sabe que mesmo no meio da tempestade, os discípulos haveriam de receber a calmaria dos ventos e das águas, e haviam de alcançar o lado em que ele ordenou para ir. Você não pode parar, a tua vitória está do outro lado, você continua a marchar. Tem vento, continua a marchar. Tem tempestade, continua a marchar. O vizinho se levantou, continua a marchar. O irmão se levantou, continua a marchar. Tem problema, continua a marchar. O marido não te quer mais, continua a marchar. É o filho que não quer ouvir, continua a marchar. Eu vim dizer para alguém nessa manhã, a tempestade dessa vida não pode te impedir de chegar à tua vitória. A tempestade dessa vida não pode te impedir de alcançar a tua bênção. Enquanto manter os teus olhos fixos no Senhor, a vitória está garantida. A vitória está garantida. Eu não sei se alguém está recebendo essa palavra nesta manhã. Tem luta sim, tem batalha sim, mas você não pode parar. Você não pode se permitir parar. Você não pode se permitir desistir, porque Deus é o Deus que está no meio da tempestade. Ninguém vai alcançar uma vitória se não enfrentar luta. Sim, você que ainda não tem marido e está a orar para ter marido, vai aparecer muitos incircuncisos aí para tentar desviar a tua fé. Mas enquanto isso, permaneça fiel, permaneça firme, porque o que Deus reservou para você é maior do que aquilo que os teus olhos estão a ver. Essa tempestade vai passar, esta luta vai passar, esta tempestade vai passar. Há uma meta que você precisa alcançar, e deixa ele dizer, Deus está no controle. Jesus é a esperança no meio da tempestade. Se tudo está difícil e a multidão por você. Vem comigo. Jesus manda, estão na luta, e Jesus decide ir agora ao encontro de quem? Dos seus discípulos, sim ou não?
Jesus estava a andar por cima do mar, tranquilamente. Jesus é tranquilo. Ele sabe que isso aí não é para te matar. Ele sabe que essa tempestade não vai acabar contigo. Ele sabe que essa tempestade não vai te deixar no chão. Ele sabe que essa luta é só um período, vai passar já. Olha para o vizinho e diga, vai passar já. Diga, vai passar já. O Mestre está a caminho. Jesus está a caminho. Diga, isso vai passar. Ele é o Senhor do mar. Ele é o Senhor dos ventos. Vai passar. Vai passar. Espera um pouco, porque Deus está no meio da tempestade. Jesus está vindo por cima das águas ao encontro de quem? Dos seus discípulos. Os discípulos estão a lutar para manter o barco, lutar para que as águas não afundem o barco, porque provavelmente as águas entravam e tinham que lutar para tirar. Enquanto uns lutam para tirar, outros lutam para controlar o barco. E Jesus está vindo sobre as águas, caminhando sobre as águas. Só que quando eles veem Jesus a vir, sabe o que é que eles vão gritar? Fantasma. O que é que eles gritaram? A minha pergunta é, por que é que eles gritaram que Jesus era fantasma? Porque às vezes, quando nós estamos no meio da luta, nos deixamos as nossas vistas ficar turvas, ou então não conseguimos perceber quem está vindo na nossa direção. O irmão já percebeu isso? Que há momentos que até você expulsa demônio enquanto não é demônio. Há momentos que você repreende aquilo que não é para repreender. Porque as ondas se levantaram. Você está no meio do problema. E o teu foco está tão fixo no problema que tudo que aparece à tua volta é do diabo. Eu vim dizer para alguém, não é o diabo. Não é fantasma. É Jesus que está vindo na tua direção. É Jesus que está vindo na tua direção. Oh, meu Deus. Aí eu disse, fantasma, fantasma. E gritavam fantasma. Quer dizer, agora eles assumiram 3 lutas. Uma luta contra o vento. Outra luta contra as águas que estavam a bater no barco. E a terceira luta de um suposto fantasma, que era o socorro bem presente na hora da angústia. O irmão está a entender? Quando há tempestade na nossa vida, às vezes perdemos o foco, não conseguimos perceber o que está a se passar à nossa volta. Quando a luta é muita, às vezes nós nem conseguimos perceber que ali está a porta que o Senhor abriu para nós entrarmos. Quando às vezes as lutas se levantam na nossa vida, nós perdemos o foco e lutamos e esquecemos que Jesus, Ele está no meio da tempestade para nos dar socorro. Jesus está vindo. Os discípulos podiam talvez imaginar, não, deixamos Jesus. Não é hábito ele andar por cima das águas, porque nunca vimos. Mas não pode ser também alguém assim só de qual, não. Provavelmente deve ser, mas eles, o vento era tanto, a luta era tanta, a tempestade era tanta, que eles perderam o raciocínio. A ideia de que podia ser Jesus que estava a chegar perto deles. Eu queria dizer para alguém nessa manhã, apesar da luta que você está a atravessar, não perca o foco da pessoa de Jesus. Apesar das batalhas que você está a atravessar, você não pode ficar cego, não pode vendar os teus olhos
ao ponto de você ficar tão fixo na luta, tão fixo na tempestade, e não poder perceber que Jesus está se aproximando de você. É isso aí. Jesus está se aproximando deles e eles estão a gritar o quê? Fantasma, fantasma, fantasma. E gritaram. E Deus vai dizer assim: e gritaram com medo. Gritaram com quê? Com medo. Uma das armas terríveis que o inimigo usa para derrubar a nossa fé, para derrubar a nossa crença no Senhor, para nos afastar das coisas que Deus preparou para nós, é o medo. Tem gente que tem medo de casar porque foi decepcionado no namoro. Tem pessoas que têm medo de começar uma nova oportunidade de negócio porque aquele sócio lhe aldrabou. Tem medo de começar uma nova oportunidade de vida porque acha que vai dar errado. O medo te impede de você chegar em lugar algum. O medo te impede de você ir mais além. Porque sempre que nós temos medo, nós desistimos de tudo. Sabe disso? Tem gente que está desistindo do casamento porque tem medo. Tem pessoas que não querem ir mais além porque tem medo. Na família dele disseram que para quem entrar na faculdade vai morrer. Ele tem medo de entrar na universidade. Lhe disseram aqui na família ninguém casa, e quem tentar casar vai ficar viúva para sempre. Tem medo de casar. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: seja um crente destemido, seja um crente que não teme o homem que mata a carne, mas não tem poder de fazer perecer a alma no inferno. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: é hora de você vencer o medo e acreditar mais em Deus. Por quê, pastor? Porque o medo é ausência de fé. Todas as vezes que nós temos medo de enfrentar alguma situação, é porque a nossa fé está bem pequenininha. Os discípulos estão com medo porque eles percebem de que a um fantasma vir é mais uma terceira luta. Eu vim dizer para alguém: não luta com aquele que é a porta que Deus abriu para a resposta desse problema. O irmão entendeu o que eu disse? Tem pessoas que estão a vir na tua direção, não é para você lutar com ele. São as pessoas que Deus está a enviar para te ajudar, para te dar suporte. Não guerreia. Fica focado no problema, mas não fica focado no socorro que Deus está a mandar para você. Fica focado olhando no problema, no aniversário, lutando, mas não perca o foco da pessoa de Deus na sua vida. Meu Jesus. Então você vence o medo, porque o medo acaba com a pessoa. Jesus, olhando que eles estavam com medo, porque já estavam passando num problema, veio mais outro problema supostamente. Jesus olha para eles assim: tem de bom ânimo. Tem de quê? Quer dizer assim, mesmo na tempestade, tenha bom ânimo. Mesmo na luta, fica calmo. Se você ficar atrapalhado, vai cometer erro. Fica aqui, calmo. Tenha ânimo. Anime-se. O irmão está a entender? Não é para você ficar toda hora só a chorar, não. Não é para ficar toda hora a lamentar. Anima-te. Anima-te. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Anima-te. Creia que essa luta não é para sempre. Que essa luta vai passar. Que essa luta não, você não vai morrer lutando nessa batalha, não. Virão outras lutas, mas essa você vai vencer. Tenha ânimo. Jesus diz assim: tem de bom ânimo, tenha calma. Percebam que eu estou a vir ter com vocês. Já que vocês não conseguem me ver como Jesus, mas pelo menos ouçam a minha voz. Sou eu mesmo, Jesus. Tenham calma, tenham ânimo. Eu estou a vir na vossa direção. Tenha ânimo. Alegra-te no meio dessa luta, vai passar.
Alegra-te no meio dessa batalha. Jesus é a esperança no meio da tempestade. Alegra-te, que enquanto houver tempestade, a esperança está de pé. Enquanto houver lutas, a esperança deve se manter de pé. Por quê, pastor? Porque a esperança é Jesus, ela não morre. Morreu há 3.000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia e ele deixou uma palavra de garantia para nós. João capítulo 14. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus deixou garantia. Nós precisamos ter calma, porque aonde Ele está, nós também estaremos. Tem bom ânimo. Sou eu, não temas. Diga para alguém: Jesus já chegou. Não temas. Tenha ânimo. Tudo vai dar certo. O final é só vitória. O final é só vitória. Fala bem para ele: tenha ânimo. Diga: tenha calma. Jesus já chegou. Jesus já chegou. Jesus já chegou. Não temas. Diga: lança o medo para fora. Tira o medo para fora. Tenha calma. Jesus já chegou. Jesus já chegou. Eu estou a repetir: Jesus já chegou. É para você crer que Ele já chegou. É para você sentir que Ele já chegou. É para você saber que Ele já chegou. Tenha bom ânimo. É Ele que está abrindo a porta da tua vitória. Tenha bom ânimo. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Você não vai parar no meio dessa tempestade. Jesus acabou de chegar na tua vida. Jesus acabou de chegar na tua peleja. Jesus acabou de chegar no problema que você está vivendo. Tenha bom ânimo. Jesus acabou de chegar. Alguém pode sentir Jesus chegando na sua vida? Alguém pode sentir Jesus chegando no meio da tempestade? Alguém pode sentir Jesus chegando na vida? Jesus chegou. Jesus chegou primeiro. Ele nunca se atrasa. Ele nunca chega depois. Ele nunca chega antes. Ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Ele está chegando na hora certa na tua tempestade. Ele está chegando na hora certa nesse problema. Ele está chegando na hora certa deste vento que se levantou. Tem bom ânimo. Jesus chegou primeiro. Escuta aqui, por favor. Aí com Jesus disse: tem bom ânimo. Não temas, sou eu. Rabasaca labassúria labacheia. Aí Jesus olha, aí Pedro, os discípulos olham para Jesus e Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. Sabe, é no meio da tempestade que Deus está a permitir que Pedro anda sobre as águas. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: é importante que haja tempestade na nossa vida para vermos o milagre de Deus na nossa vida. É importante que haja tribulações, provações, para vermos o milagre de Deus na nossa vida. Alguém quer ver milagre de Deus na sua vida? Aprende a viver nas lutas, aprende a viver com as batalhas, aprende a viver com as adversidades. Vai ter que ter adversidade para você ver milagre. Se não tivesse tempestade, Pedro não andaria sobre as águas. Teve que haver tempestade para Pedro andar sobre as águas. Eu não sei se alguém quer experimentar coisas extraordinárias de Deus. Se você quer experimentar coisas extraordinárias de Deus, você precisa saber que tem de entrar em lutas terríveis também. Tem que enfrentar batalhas terríveis também. Quando você enfrentar batalhas terríveis, você vai ter vitórias e vai ver milagres poderosos na tua vida. Pedro ficou. Nós estamos a lutar nas águas, porque você se senta na água, não tem pé.
como é que Jesus está a andar sobre as águas? Pedro disse: Senhor, manda-me. Ousadia. Oi. Quer experimentar coisas grandes, tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Tem que ser atrevido. Não foram todos que entraram no mar que é para andar. Não foram todos. Os outros ficaram andando no barco, mas será ou não será? Ouvi uma voz dele, mas será ou não será? Estou a conjecturar. Mas Pedro assim: Senhor, manda-me ter contigo. Oh, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem todos vão experimentar coisas grandes, mas todos podem experimentar coisas grandes. Nem todos vão experimentar coisas extraordinárias de Deus, mas todos podem experimentar coisas extraordinárias de Deus. Ou seja, vai depender do que você crê, vai depender da tua ousadia principalmente. Se você for uma pessoa ousada, você vai mais longe. Se você for assim tímido e tal, não vai muito longe. Até no serviço, sabe? Tem pessoas que não estão a lhes dar reforma na empresa porque são ousados, são bons naquilo que fazem. Gostam de desafios. Gostam de ir mais além. Mas tem outros que se conformam mesmo, só já ali, né? Eu vou se matar muito porque aqui está bom, não vais muito longe. Também vou falar, não vais muito longe. A tua preguiça vai te manter mesmo só ali. Daí você já não vai passar mais. Mas o dia que você tiver a atitude de Pedro, Pedro está dizendo assim: ainda está madrugada, não consigo ver bem se é ele ou não, mas consigo ouvir a voz dele. Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. Irmão, Pedro, não, ele não perdeu tempo. Ele disse: não, eu quero experimentar. Ele disse: tá, eu também provavelmente posso. Senhor, posso vir ter contigo sobre as águas? Jesus disse para Pedro: vem. Gente ousada vai longe. Pessoas ousadas chegam longe. Seja ousado para entrar naquele projeto, não fica com medo. Seja ousado para começar um negócio, não tenha medo. Seja ousado para entrar na presença de Deus e querer mais de Deus sobre a tua vida, não tenha medo. Gente ousada vai longe, mas gente que acha que aí está bem, também fica mesmo só ali, já não vai. Diga em nome de Jesus: a partir de hoje eu não vou temer, eu terei bom ânimo e serei ousado para ir na direção do meu Senhor. Alguém pode pela fé ir na direção de Jesus nesta manhã? Vai na direção dele. Seja ousado. Seja ousado. Creia que dali vai vir milagre. Creia que dali vai vir a manifestação da glória dele. Seja ousado, seja ousado. Pedro foi ousado. Mesmo com tempestade, Pedro percebeu que Jesus é a minha esperança no tempo da tempestade. Manda-me ter. Jesus falou o quê? Vem, caminho. Vem. Aí, eu não sei como é que Pedro desceu. Se desceu assim, não sei. Se Pedro se atirou só já, porque lhe falaram: vem. É o mestre que está dizendo: vem. Oh, Jesus nessa manhã está liberando uma palavra para alguém nessa manhã. Não tenha medo, vem. Não tenha medo, vem. Não temas, vem. Essa tempestade não é para te matar. Vem, 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 vem. Seja ousado. Sai de onde você está e vem. Não seja ousado. Aí Pedro coloca os pés sobre as águas e faz o quê? Começou a andar. O texto vai dizer que a tempestade ainda não tinha cessado. Obrigado. Não está entendendo? A tempestade, os ventos ainda eram contrários. O barco ainda estava na luta com os discípulos. Endireita, não endireita, como aqui. Mas Pedro, mesmo no meio da tempestade, sabe o que ele fez? Desceu. Se Jesus mandou, quem sou eu para duvidar? Se Jesus mandou,
Quem sou eu para permanecer no barco? Pedro saiu. Enquanto Pedro está andando sobre as águas, o mar está agitado. A tempestade é tanta. Os ventos são fortes. O barco está quase a ir a pique. Mas Pedro está a descer do barco. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: não é hora de você parar dentro do barco. É hora de você sair deste barco e enfrentar a tempestade indo na direção de Jesus. É hora de você sair do barco e enfrentar a tempestade na direção de Jesus Cristo. Pedro diz: está a ir a caminho de quem? De Jesus. Qual é a direção que você está a tomar na tempestade que você está a viver? Eu podia dizer também assim: os que ficaram no barco, imagina, é a tua família que ficou no barco com tempestade. Mas você tem que pedir rápido socorro em Jesus. Tem que estar perto dele rápido, para acalmar a tempestade ali. Que direção você está a tomar? Uns estão a tomar a direção de Quimbanda, outros estão a tomar a direção dos falsos profetas, outros estão a tomar a direção, sei lá de quê? Dos adivinhos. Me adivinha ainda. Essa toda luta que eu estou a viver é quê? Já me perguntaram uma vez: pastor, pastor, fale se esse problema é quê? Meu Deus, esse problema é quê? Esse problema está na vontade de Deus. Tudo que acontece na vida do crente, tudo, vou repetir, tudo, não estou a falar algumas coisas, tudo que acontece na vida do crente está dentro do propósito de Deus. Tudo. Por quê, pastor? Porque o diabo não tem poder na tua vida, irmão. A não ser que você é compadre dele. Sentam junto para matar bicharem, para fazerem negócios. Mas se você não tem parceria com ele, ele não tem poder sobre a tua vida. Quando tu diz assim, que 1000 vão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, está a falar o quê? Eu estava a dizer a alguém que para esses dias, e vou já terminar, estava a dizer a alguém nesses dias, o problema é que nós lemos a Bíblia, mas não vivemos o que nós lemos. É verdade. Aqui se perguntar, tem pessoas que conhecem quase toda a Bíblia, todos os capítulos, todos os textos, sabe de cor. Mas agora, vive o que ele está a falar, não vive. É por isso que temos crente hoje medroso, crente que pede perdão no diabo, pede perdão no feiticeiro, porque não, ele lê, mas não sabe o que ele está a ler. Se está a dizer que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O irmão está a entender isso? O inimigo pode mandar todas as bombas dele. Vou passar no meio do fogo e não vai me queimar. Quando sobre as águas, não me submergirão. Pedro vai ter com Jesus, andando pelas águas. Pedro até sabia nadar, mas diz o texto que soprou um vento. Pedro olha no vento e fez o quê? Começou a se afundar. Todas as vezes que você para de olhar em Jesus, você se afunda. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para Jesus, nós nos afundamos. Irmão, já viu? Por que você ficou como ficou alguns dias atrás? Deixou de olhar em Jesus. Olhou na tempestade, olhou no problema. Quando nós olhamos no problema, nós deixamos de olhar em Jesus. Nós, quando olhamos no problema, deixamos de olhar em Jesus. Quando olhamos em Jesus, deixamos de olhar no problema. Quando olhamos em Jesus, deixamos de olhar no problema. Quando olhamos no problema, deixamos de olhar em Jesus. Quando olhamos em Jesus, deixamos de olhar o problema. O que eu estou a querer dizer? Permaneça fito os seus olhos na pessoa de Jesus e deixa Jesus cuidar do problema. Permaneça olhando para Jesus, indo na direção dele e deixa ele cuidar de quê? Do problema. Aí o Pedro vai se afundar e vai gritar: socorro!
Jesus faz o que? Estende a mão. Mas Pedro sabia nadar. Por que não nadou? Tem tempestade que nem é para você nadar, não vais conseguir. É verdade, só mesmo com a ajuda de Deus. Estou a dizer para alguém nessa manhã, essa luta não é para você nadar sozinho, precisa clamar por Jesus. Jeremias vai dizer: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem gente que quer lutar sozinho, quer enfrentar a luta sozinho. Eu vim dizer para alguém nessa manhã, não é para você enfrentar sozinho. Chama por Ele. Chama por Ele. Chama por Ele. E logo Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: por que você duvidou? Homem de pouca fé. E quando subiram para o barco, está vendo? Quando Pedro saiu, ainda tinha tempestade, tinha problema para ir ter com Jesus. E está dizendo no versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. Você vai ter com Jesus. E Ele não te manda voltar sozinho. Ele volta contigo para resolver o problema total para todos. Termino aqui dizendo: então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. Adoraram-no, dizendo: verdadeiramente eis Filho de Deus. Vou repetir aqui. Os discípulos perceberam que enquanto houver luta, precisam ir ao encontro dele. E quando a luta passar, aprende, por favor, a louvar o nome dele. Eu gostei da tua atitude. Apesar de que uns são muito faladores e não estão aqui, não são dessa igreja, porque os dessa igreja se converteram, já não falam mais à toa. Mas tem gente que fala demais. Tem gente que pensa assim: não, conseguiu porque tem muito dinheiro. Não, a questão não é muito dinheiro. É junto um pouco hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco amanhã, mais um pouco amanhã. E no final dá para fazer alguma coisa. Aprender a louvarmos a Deus pelo livramento que Ele nos deu, pela bênção que Ele nos deu. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: é hora de você aprender a louvar o nome de Deus, porque Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua casa, Ele acalmou a tempestade, Ele acalmou o vento que soprava sobre a tua casa. Eu não estou a dizer que você tem que trazer ouro e prata na igreja, não. O que eu estou a dizer é: enquanto Deus te livrou, aprende a louvar o nome dEle. Aprende a glorificar o nome dEle. Aprende a testemunhar o nome dEle. Foi a mão de Deus que me livrou. Foi a mão de Deus que me segurou. Foi a mão de Deus que me protegeu. Foi a mão de Deus que me deu livramento. Aprende a louvar o nome dEle. Senão você vai louvar o nome de quem? Fica de pé, por favor. Tem aqui alguém que já viu o livramento de Deus na sua vida? Tem alguém que já viu o livramento de Deus na sua vida? Eu quero te convidar em alguns minutos. Você não vai pedir, vai louvar a Deus agradecendo. Oh Jesus, vai louvar a Deus agradecendo pelo livramento. Se calhar você nunca testemunhou, nunca disse nada a ninguém, mas Deus te livrou de alguma situação, Deus te deu livramento de alguma situação. Hoje eu vim dizer para alguém: você precisa aprender a louvar a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida, por aquilo que Ele está fazendo na tua família. Você vai louvar ao Senhor, vai louvar ao Senhor, vai louvar ao Senhor.